João 14, versículo 6 e versículo 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa palavra disse Jesus. Como que você vai ao Pai? Como que você é ligado a Deus? O que te conecta a Deus? É o seu pastor? É a sua igreja? É a sua religião? É um profeta? O que é o caminho? O que é a verdade? E o que é a própria vida? Senão o próprio Cristo. O artigo é definido. Jesus é o caminho. Não é um, mas é o caminho. É exclusivo. Não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há e nunca haverá outro maior que Jesus, porque Ele é de cima. João Batista declarou isso. Nós somos de baixo, os homens são da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos, tem um testemunho muito maior que a lei e os profetas. Jesus Cristo é o cumprimento, Ele é o amém, Ele é o cumprimento das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Como que você se conecta a Deus? Não é por um meio denominacional, não é por se filiar a uma igreja. 1 aos Coríntios 12, versículo 13. Por um Espírito, somos todos batizados, formando um corpo. Não é um aperto de mão, não é um profeta desta era, não é um homem, não sou eu que te conduz a Deus, mas é Ele mesmo. Jesus declarou: a hora vem e agora é. Essa hora foi anulada? Quando que isso foi anulado? Isso foi estabelecido por um período de tempo? Ou enquanto houver tempo? Isso está estabelecido enquanto estiver tempo. A hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai lá no Templo de Jerusalém, ali na Assembleia de Deus, no Tabernáculo da Fé, na Igreja Católica. Não. Primeiro que, como? Quem é que procura quem? Deus não curte pessoas oferecidas. Não é você que está buscando a Deus, mas é o Pai quem procura os seus verdadeiros adoradores. É Deus quem é o autor da fé. Operai a vossa salvação no temor e tremor a Deus, disse o apóstolo Paulo. Quem é que opera a salvação? É você que se santifica? É você que busca a Deus? Não, no versículo seguinte ele diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade, segundo a sua palavra. Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. A escritura em Lucas capítulo 2 traz essa informação, traz essa palavra: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. A tradução mais comum diz: paz na terra aos homens de boa vontade. Fica estranho, aos homens de boa vontade? Não, a tradução harmônica e correta, a interpretação, o entendimento do texto é: paz na terra àqueles a quem Deus quer bem, aqueles a quem Deus preconheceu, predestinou,
aqueles a quem Deus conheceu de antemão. Isso quer dizer, aos seus eleitos, aqueles que estavam em seu âmago, aqueles que estavam ali naquela semente original, aqueles a quem foram eleitos no amado. O mesmo Jesus declara: eu não vim trazer paz. Ora, mas que contraditório! O príncipe da paz não veio trazer paz. Sim, porque não é essa paz que o mundo dá. O mundo sempre viveu em guerras e rumores de guerra, e há momentos que se estabelece uma paz, mas isso é uma falsa paz. Isso é uma paz falível, uma paz temporal. A paz que Jesus dá não é essa paz do mundo. A paz que Ele dá é uma espada, uma palavra, essa palavra de Deus afiada, essa espada que corta. Ele trouxe isso é guerra, guerra declarada contra a natureza carnal. O Espírito de Deus está oposto à carne. Aqueles que nasceram da carne não nasceram de Deus. Se você ainda não provou do nascimento que é pelo Espírito, você não pode entender as coisas que é de Deus. Então há uma inimizade. Agora, quando você se torna amigo de Deus, o Pai então te ama. E então você não enxerga mais por parábolas. Você não vê mais como espelho. Se você se olhar no espelho, aquele que está no espelho é a sua imagem. Agora, quando você nasce do Espírito, você não é mais uma figura, mas você é a própria imagem daquele que o gerou. Na carne, em Adão, você foi feito alma vivente, uma figura. Em Cristo Jesus, não. Cristo é a imagem, não é uma figura, Ele é a própria imagem. Esse nascimento em Cristo Jesus, essa nova criatura, é o homem nascido em verdadeira justiça e santidade. Aí está o tabernáculo, o homem aonde habita Deus. Essa ideia de nos santificarmos, de sermos morada de Deus, essa ideia de que Ele redimiu nossa alma e então depois vai redimir nosso corpo, isso é uma ideia errônea. Vamos com a Escritura. Você acha que esse tabernáculo terreno vai ser redimido? Isso é um equívoco de interpretação. Comece a falar daquele ladrão quando Jesus declara: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então aquele corpo não foi redimido e não será. Deus tem todo o poder de criar de novo. Ele não precisa de pegar de novo esse velho corpo e levantá-lo de um túmulo. Ele já fez um tabernáculo novo, segundo aos Coríntios capítulo 5. Quando esse tabernáculo terreno se desfizer, já temos um novo. A redenção está consumada. Nós já temos morada. Ele foi preparar lugar. Todos concordam que ele foi. Mas, e ele ter voltado? Alguns vão dizer que voltou no ano 70, outros vão dizer que ele veio de tal forma, ou então que ele virá. Ora, o onipresente, como que vem o onipresente? Como que vem aquele que já está presente? É preciso entender a Escritura, é preciso compreender, ter a mente espiritual, ter os olhos do entendimento iluminado. Quando ele disse: prepararei lugar e voltarei, isso quer dizer o quê? Que lugar é esse? Ele está falando do novo nascimento, ele está falando dessas moradas. Ele era a morada exclusiva,
Ele era aquela luz, aquele Logos, antes da criação do mundo. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Antes de se haver os abismos de águas, Ele foi a primeira criação de Deus. O unigênito do Pai. Deus nunca foi visto, mas o Filho que habita no coração de Deus, esse o revelou. De maneira que ninguém conhece ao Pai senão o Filho. E não se conhece o Filho senão o Pai. Mas isso não parou ali. Ele então foi para o passo seguinte. Ele não disse que o grão morreria e então ressuscitaria. Agora são muitos. Vamos. O que isso quer dizer? De um grão agora nós temos centenas de centenas. Um grão reproduziu então vários outros grãos. A ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte. Hebreus capítulo 12. Fazemos parte da igreja dos primogênitos. É plural. Deus agora tem primícias da criação. Disse Tiago, o Pai nos fez como primícias da criação. O Pai das luzes. Agora não é só um filho, mas são muitos filhos à glória. O Espírito Santo não tem só um. Por um Espírito somos todos batizados formando um corpo. Perceba que grandeza, que maravilha. Mas recapitulando o início da minha fala, como que é feito isso? Ele mesmo é o caminho, Ele mesmo é a verdade, Ele mesmo é a vida. E não há outro meio de você ir até Deus. Não são seus próprios méritos. Não tem essa de um pastor mediador, um sacerdote. Ele é isso. Ele é o sacerdote. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. E o homem está sempre se metendo nisso, tentando colocar Maria como intercessora, tentando colocar a igreja como intercessor, um papa, um bispo. No meio evangélico a mesma coisa. Você precisa pertencer a uma igreja, você precisa disso. Não. Jesus é suficiente. Agora você precisa entender que uma coisa é reunir-se. Aonde estiver 2 ou 3, eu estarei presente. Você nessa hora não precisa estar fisicamente comigo, mas essa reunião é uma reunião, como ele disse, o Pai procura a tais que assim o adore. É reunidos em espírito, não é reunidos num lugar físico, não é ligados por um homem. Isso é um equívoco doutrinário. Não existe mais sacerdotes e nem profetas nesse novo pacto. Por que não existe mais sacerdotes e também não existe mais profetas nesse novo pacto? Porque você não está indo para um templo, não é um sistema arônico. Você entra no próprio céu. Você é gerado do Espírito Santo, uma criatura celestial. Efésios capítulo 2. Você é vivificado. O segundo Adão não recebe uma criação terrena, não é uma alma vivente. Você não recebe do segundo Adão um espírito de vida, como um cachorrinho, um animal. Não é uma alma. Você recebe Zoe. Você recebe a vida abundante. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que vida é essa? Vida eterna. O próprio Cristo. A própria vida de Deus. Você então está alimentado. Você recebeu nas suas narinas, nesse novo Adão, não um sopro de vida para ser uma alma vivente, mas você recebeu o Espírito Santo, o verdadeiro pão do céu.
a verdadeira igreja, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro trono onde habita Deus. Não, de forma alguma, uma religião. Não tem essa de Deus ter um profeta desta era, um homem aonde ele se revelou. Isso é um equívoco. A revelação do Senhor foi consumada em Cristo Jesus. Ele é a completa revelação de Deus. Não há mais sacerdotes. Por seu sangue ele nos fez reis, sacerdotes e profetas. Reis, que quer dizer reis? Reinamos sobre o pecado. Reinamos em vida por um só, Jesus Cristo. Sacerdotes, temos acesso. Nós podemos interceder. O caminho da verdade, aonde estão os sacerdotes, na figura ali no templo, aquele lugar onde só os sacerdotes iam, representa a verdade. E o que isso quer dizer? O que é o sacerdócio? É pedra viva, sacerdócio santo. Você é uma pedra nessa construção. E isso está dentro do processo, porque o sacerdócio aponta para o período intercessório. Agora, quando a vida é introduzida, o próprio Pai está habitando, não há mais intercessão. Você não precisa mais de mediação, porque a obra foi consumada. O sangue fez todo esse processo. Consegue entender você? Quando a estatura de Cristo está completa, você não tem mais a necessidade de que o Filho interceda. O Cordeiro não precisa mais fazer intercessões. Agora você vê abertamente. Não há mais parábolas. Não há mais um olhar como por espelho. Quando o que é perfeito é vindo, quando você entra nesse estágio de maturidade, quando você é adotado, isso representa a perfeição. É para isso que o Evangelho é anunciado, para que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Quando você está na estatura completa de Cristo, então você é adotado, ou seja, você é entronizado no céu. O Pai faz morada em você. E agora o que você é? Este é meu filho amado, a ele eu vi. Quem ouve você não está ouvindo você, porque a sua voz, a sua palavra não é propriamente sua, mas é o Pai fazendo as obras. Aí está toda a revelação da palavra. Eu sei que cada ponto mais profundo disso requer um momento específico para se aprofundar mais. Mas tudo isso tem tudo a ver com o que ele disse. Nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai sabe daquele dia e hora da minha vinda. Isso tudo está figurado. Isso não é datado, porque isso não é no tempo, isso não é uma vinda coletiva, isso é uma vinda individual. Eles receberam ali em Atos capítulo 2 a descida do Espírito. E você recebeu quando? Cada um em seu tempo. Veja você, Efésios capítulo 2, dos dois povos, ele fez um novo, edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então cada um no seu tempo, ele vem fazer morada. João 14, percebe a fala dele individualizando. Aquele que me ama é o indivíduo. O assunto diz respeito a você. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu pai, não é a tua igreja, mas é uma obra individual. Então
Deus vindo fazer morada naquele que ama, naquele que guarda a palavra. E o que é amar a Deus? Você sabe o que é amar a Deus? Amar a Deus é ser dele gerado. Isso é amar a Deus. Você nunca amou a Deus se por ele não foi antes amado. Então por isso o amamos, porque primeiro ele nos amou. E o que esse amor faz? Esse amor gera. Então quando você é gerado, aí sim você ama a Deus e ama a todo aquele que dele é gerado. E o que é guardar a palavra? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, para ter vida eterna, para nunca morrer, porque aquele que guarda a palavra nunca verá a morte. O que isso quer dizer? O que é obedecer a palavra? O que é guardar a palavra? É ser predestinado nela. Dentro da semente existe uma vida. Então guardar a palavra é porque você foi ordenado, é uma predestinação. Você está ali, isso é manifesto. Quando ele é manifesto, então nós também o somos. Ele é o autor da fé, ele é a própria palavra, gerando palavra. Aí está a voz, o sopro do Espírito, isso manifesta cada filho e filha de Deus. Oh, dores de parto. Até quando Paulo sente dores de parto? Até que Cristo seja formado em você. Porque enquanto ele não está formado, você ainda é um menino. Você então não está posicionado, não está adotado. Você ainda vai cambalear, vai ficar colidindo, vai estar em guerra com a carne. Você ainda é Romanos 7. Agora, quando isso é completo, quando as dores de parto passam, então o filho vem, o princípio das dores já passou. Agora Deus se alegra, porque a alegria agora que ele dá, ninguém pode tirar. E que alegria é essa de ver um filho no reino? Você nasceu no reino e agora você é adotado, que é o próprio Pai vindo fazer morada. E isso é a glorificação, isso é o estágio final. Aí você diz, mas eu ainda não estou em carne. Declara o que Paulo declarou: viver é Cristo, morrer é ganho. Paulo precisava de mais alguma coisa? Me diga aí. Somente deixar o tabernáculo. Quando você chega no ápice, na completa estatura de Cristo, viver é Cristo, morrer é ganho. A morte foi vencida. A morte agora é simplesmente essa vestimenta. E agora? Há o que? Há um gemer para ir. Ir para onde? Deixar essa dimensão, deixar o tempo. E então estar verdadeiramente aonde já é o seu lugar. Ah, mas e a trombeta? A trombeta é isso aí, isso que está ecoando, o evangelho sendo falado. Aí isso é a trombeta. E qual é a transformação? A transformação é a glorificação. Ser transformado é ser glorificado. E o que quer dizer isso? Ser glorificado, ser transformado? Ser a nova criatura. Quando você é gerado em verdadeira justiça e santidade, ele foi gerado em você. E a transformação, ela vem de dentro para fora. O velho homem vai ficando para trás, até que ele seja totalmente desfeito. E então você consiga ver, você consiga romper verdadeiramente o que você é. Você é aqui na terra isso aqui. Mas quando esse novo mundo entra, quando você nasce, e então você cresce, e então você é glorificado, acabou. Você está pronto para ser colhido. Colhido para onde? Para o celeiro, para a região celestial.
aonde todos os salvos já estão. Isso não é para o futuro. Veja na Escritura, Efésios 2, nós somos entronizados nisso, ainda em vida, ainda em carne. Ou seja, você está em carne, mas você não vive a carne. O grande segredo é esse. Enquanto você vive a carne, você não vive o Evangelho, a carne ainda está dominando. Isso quer dizer que você é um reprovado? Não. Isso quer dizer que o processo ainda não se deu. Quando o processo se completa, a carne passa. Quando a carne passa, quer dizer o quê? Que você saiu do corpo? Não, ainda não. Você está então pronto. E aí, qual é a parte final? Como Paulo, ainda ficarei por um pouco de tempo, para que também os demais alcancem essa tão gloriosa salvação. Esse é o ponto. Deus sabe a hora exata. Aquele ladrão nem sequer foi batizado, mas a ele foi dito: tu estarás comigo hoje no paraíso. O nosso olhar não é o olhar de Deus. Deus abençoe a tua vida, que possamos amadurecer a cada dia e seguir nessa caminhada de fé em fé, de glória em glória. E para aqueles que já são perfeitos, o que é que a Bíblia diz a esses? Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer, capítulo 3 ou capítulo 2 de Filipenses: nós que já somos perfeitos, não devemos nos sentir assim. Nós devemos ter essa humildade que teve o Senhor, de sendo em forma a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então temos que ter esse sentimento de humildade para poder ajudar aos demais irmãos. Aquele que é perfeito não tenha essa sensação, não se vanglorie, porque é perfeito onde? Em Cristo. A glória é Cristo. O perfeito é Ele vivendo em você. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Que o Senhor abençoe a tua vida nesse magnífico nome do Senhor Jesus. Amém.